Senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores, público presente, internautas, invoco a proteção divina e declaro aberta a sessão ordinária do dia 25 de setembro. Boa tarde a todos. Iniciando os trabalhos, solicito a primeira secretária, a vereadora, professora Janaína Meirelli, que informe se a ata da sessão ordinária número 26, de 18 de setembro de 2023, foi corretamente lavrada. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhora vereadora, senhores vereadores, público aqui presente, servidores desta casa e os internautas que nos acompanham. Informo que a ata foi corretamente lavrada e estando em condições de ser votada, senhor presidente. Ok, diante das informações prestadas pela primeira secretária, coloco em discussão a ata. A ata está em votação. Os vereadores e as vereadoras que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem ficando em pé. Aprovada por unanimidade. Continuando os trabalhos, passamos para o período do expediente. Eu solicito à primeira secretária que proceda à leitura do resumo do expediente de hoje. Resumo do expediente, sessão ordinária, 25 de setembro de 2023. Ofícios da Prefeitura do Município de Rolândia encaminhando respostas aos requerimentos 428, 437, 454, 456, 458, 459, 460, 472, 473, 474 e 477 de 2023. Só isso, senhor presidente. Obrigado, secretária. Nesse momento, a palavra estará livre para a apresentação das matérias dos vereadores. Eu concedo a palavra, primeiramente, ao vereador Andrazinho da Farmácia. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente aqui nessa Casa de Leis e público também que nos acompanha pelas redes sociais e servidores desta casa, boa tarde. Senhor presidente, nessa tarde eu tenho duas indicações, dois requerimentos e moção de congratulação. Indicação 496 de 2023, onde solicito demarcação de sinalização viária na rua Hans Kopp, no Jardim Santiago. Indicação 497 de 2023, onde solicito a abertura do canteiro da Avenida das Palmeiras em frente à rua Piracema. Requerimento 497 de 2023, direcionado ao excelentíssimo senhor Nelson Fernando Padovani, deputado federal do Estado do Paraná, para que viabilize o envio de recursos financeiros ao município de Rolândia, com o fito de promover a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil, CEMEI, na região do São Fernando. Requerimento 498 de 2023, direcionado ao chefe do Executivo Municipal, para que encaminhe a esta Casa de Leis informações com relação à aplicabilidade da Lei Municipal 3.767, de 18 de maio de 2016, que institui o programa da cidade com grama sem pó e sem lama, indicando, em caso de ações relacionadas à respectiva lei, quais os serviços foram realizados até a presente data. Moção de congratulações 034 de 2023, a senhora Maria Elvita de Moraes, pelos relevantes serviços prestados em pró à comunidade rolandiense. Do modo especial, na excelência dos trabalhos voluntários por vários anos, com alfabetização no Centro de Convivência de Idosos CCI, ao trabalho social para a família carente do município de Rolândia. Só isso no momento, presidente. Ok, concedo a palavra à vereadora Cristina Peretti. Boa tarde, senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, as pessoas que nos ouvem das suas casas ou dos seus trabalhos, e também boa tarde aos servidores que nos atendem nessa tarde. Eu tenho 3 requerimentos para a tarde de hoje, um ofício que eu vou ler na hora da discussão das matérias. Requerimento 503 de 2023 ao chefe do Executivo Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis
cópia dos decretos de atualização da alíquota do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISS, de 2019 até a presente data. Requerimento 505 de 2023 ao chefe do Executivo Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis informações referente quais medidas serão tomadas pelo Executivo Municipal na proteção dos bens públicos, em virtude do eventual alteração do campo do quilômetro 10, haja visto que, por princípio, o referido imóvel já integra o patrimônio do município de Rolândia. E o requerimento 512 de 2023 ao chefe do Executivo Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis informações acerca do contrato com a empresa NetLife, que prestava serviços de seguro aos aposentados e a alguns servidores. Solicita também se a administração municipal e o Instituto Rolândia Previdência pretendem contratar outra empresa para prestar o serviço. Era só para o momento, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Guilherme Spangenberg. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Boa tarde a todo o público presente, servidores desta casa e a quem nos acompanha de casa através da internet. Senhor presidente, eu tenho dois requerimentos e uma moção de congratulações. O primeiro requerimento, o de número 499 de 2023, vai ao chefe do Executivo Municipal para que encaminhe a esta Casa de Leis informações sobre em que fase encontra-se o projeto de sinalização viária contemplado com recursos do governo do Estado do Paraná por meio do Departamento de Trânsito do Paraná, o DETRAN. O requerimento número 502/2023 vai à Companhia de Habitação do Paraná, a Coapar, para que encaminhe a esta Casa de Leis informações sobre a existência de projeto que vise promover casas populares para o município de Rolândia, indicando, em caso positivo, em que fase encontra-se o referido processo. E a moção de congratulações, a de número 35 de 2023, ao cabo Tiago Desotti e ao soldado Fernando Ferreira, policiais que integram o 15º Batalhão de Polícia Militar de Rolândia, pelo exercício de sua profissão, de modo especial pelo salvamento de um bebê ocorrido em 11 de setembro do corrente ano, na porta, ali na entrada do 15º Batalhão de Polícia Militar. Obrigado, senhor presidente. Ok. Concedo a palavra ao vereador Isaac Altino. Prezados colegas vereadores, cidadãos que nos acompanham pela rede social, aqui presente, boa tarde a todos. Tem algumas indicações e requerimentos. Indicação 508 de 2023, solicita a instalação de um playground de madeira tratada na área institucional do Jardim do Café. Indicação 510 de 2023, solicita a demarcação de sinalização viária nas ruas em que o município tem feito micropavimento. Indicação 511 de 2023, solicita a roçagem e limpeza de área institucional no Jardim Cidade Verde. Indicação 512 de 2023, solicita a criação de um centro de cursos profissionalizantes custeado pelo município de Rolândia. Requerimento 509 de 2023, ao chefe do Executivo Municipal para que ele encaminhe essa Casa de Leis informações referentes à Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006, de modo especial, dada pela sua nova redação, na qual visa dispor sobre o auxílio aluguel a ser concedido pelo juiz em caso de decorrência de situação de vulnerabilidade social e econômica da ofendida afastada, assim como informar se a administração disponibiliza suporte às mulheres vítimas dessa lei Maria da Penha, e se sim, quais as ações foram tomadas e os números de mulheres atendidas nos últimos 24 meses. Requerimento 510 de 2023, ao chefe do Executivo Municipal para que encaminhe essa Casa de Leis informações referente à aplicação da Lei Federal 14.679 de 2023, na qual trata-se de obrigação à proteção integral dos direitos de crianças e adolescentes entre os fundamentos da formação dos profissionais da educação, informando, em caso de positivo,
quais as ações estão sendo realizadas no tocante ao presente assunto. Por fim, requerimento 511/2023 ao chefe do Executivo Municipal, para quem encaminha informações dessa Casa de Leis, informações referentes à aplicação da Lei Federal número 14.685 de 2023, que trata da obrigação de divulgar a lista de espera nos estabelecimentos de educação básica nos municípios. Era só. Obrigado, presidente. Ok, concedo a palavra à vereadora Janaína Benelli. Obrigado, senhor presidente. Eu tenho duas indicações nessa tarde e um requerimento. A indicação número 509 de 2023 solicito a realização de micropavimentação com urgência na rua Aquiles Ferreira, no conjunto Manuel Miller, a qual se encontra em péssimo estado, com muitos buracos e pedras soltas. Indicação número 513 de 2023, solicito a instalação de um abrigo para ponto de ônibus na rua Fortunato Tosi, esquina com a rua Araponguinhas, no conjunto Aida Gonçalves Nogueira, atendendo desta forma a reivindicação dos moradores. E requerimento 506 de 2023, ao excelentíssimo senhor Felipe Barros, deputado federal do Estado do Paraná, solicitando o envio de recursos financeiros para a construção de uma pista de caminhada, assim como efetuar a revitalização da praça localizada na rua Alberto Drovics, no conjunto Manuel Miller, no município de Rolândia, incluindo a instalação de aparelhos de academia ao ar livre, bancos, iluminação pública, parque infantil e restauração da placa original, parte histórica da praça, de 1977. Era só isso, senhor presidente. Ok, concedo a palavra ao vereador Ratolino. Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, internautas, servidores desta casa, muito boa tarde a todos. Senhor presidente, eu tenho duas indicações para esta tarde e um requerimento. Indicação 499, solicita a instalação de placa proibido estacionar e demarcação na sinalização de trânsito na Avenida Atlanta, 539. Em frente à empresa Transporte Scala e também no trecho após a rotatória da Avenida Atlanta e entre a rua Alice Rocha e a rua Angelina TT, no Jardim Santiago. Indicação 500, solicita a implantação de lixeiras subterrâneas em todos os bairros de Rolândia. Requerimento 501, ao chefe do Executivo Municipal, para que encaminhe a esta Casa de Leis informações acerca de andamento do processo que visa cadastrar o município de Rolândia junto à Companhia de Habitação do Paraná, Coapar, com o intuito de promover a construção de casas populares destinadas ao município que não possuem moradias, indicando em que fase se encontra o respectivo procedimento. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Concedo a palavra ao vereador Rodrigão. Boa tarde. Presidente, eu tenho duas indicações. Indicação número 503. Senhor presidente, eu tenho duas indicações. Indicação 503 e 505. Solicito com urgência o recapeamento asfáltico com CBUQ na Avenida das Palmeiras e demais região, tendo em vista os diversos pedidos dos moradores daquela região. Indicação 505/2023. Solicito que seja realizado um estudo para contratação de professores de educação física via PSS, a fim de dar aula de futebol em todo o meu campinho, no município de Rolândia. Era o que eu tinha no momento, senhor presidente. Ok. Concedo a palavra ao vereador Sandro Leonardi. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Senhoras vereadoras, vereadores, servidores desta casa, público presente e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Meu boa tarde. Matéria do dia. Duas indicações e um requerimento. Indicação número 501/2023. Solicito a implantação de uma pista para caminhada em paver na área institucional do Jardim Café, nas ruas dos Pardais, nas proximidades do número 141. Número 502/2023.
solicito a limpeza e desentupimento de um bueiro localizado na Rua das Graças, em frente ao número 156, no Jardim Belo Horizonte. Requerimento número 500/2023, ao Conselho Municipal de Trânsito para que desenvolva estudos no sentido de proporcionar mais segurança nas ruas Barão do Rio Branco e Juvenal de Oliveira, de modo especial nos cruzamentos com a rodovia PR-323, contorno norte de Rolândia, com o propósito de dispor mais segurança nesses locais, implantando mecanismos capazes de promover a correta orientação e direcionamento dos motoristas. É o que eu tinha, senhor presidente. Obrigado. Ok, concedo a palavra ao vereador Vilmar Boy. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, servidores dessa casa, público presente, pessoal que nos acompanha através das redes sociais. Presidente, eu tenho as minhas matérias de hoje são a indicação 516 de 2023, solicito melhorias na sinalização de trânsito na confluência da Avenida Francisco Serpelloni, Atlanta e Adelaide Farina no Jardim Santiago, promovendo a demarcação e sinalização horizontal, assim como a instalação de sinalização vertical, placas. A indicação de número 507 de 2023, solicito reparos no pavimento asfáltico na rua César Albertotti, no centro da cidade. E o requerimento que eu tenho é de número 507 de 2023, ao excelentíssimo senhor deputado estadual, Devanir Reginaldo Cobra Repórter, para que se intervenha junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, SEDU, visando direcionar uma unidade do projeto Meu Campinho a ser instalado no Jardim Vale Verde, no município de Rolândia. E a de número 508 de 2023, ao excelentíssimo senhor deputado estadual Devanir Reginaldo Cobra Repórter, para que se desenvolva estudos no sentido de encaminhar recursos financeiros ao município de Rolândia, visando a aquisição de uma ambulância para atender às demandas da rede municipal de saúde. Era que eu tinha um momento, senhor presidente. Obrigado, vereador. Registro a presença da senhora Patrícia Cobra, representante do Hospital São Rafael. Seja muito bem-vindo. Falo agora minhas indicações e requerimentos. Indicação 498. Solicita melhorias na malha viária da Rua Monteiro Lobato, no trecho compreendido entre as ruas Arthur Thomas e Avenida Castro Alves. Indicação 504. Solicita a limpeza dos bueiros Jardim Itália, bem como a pintura de sinalização de trânsito nas vias públicas do bairro. Requerimentos 496. Ao chefe do Executivo Municipal para que, após a deliberação da Secretaria Municipal de Saúde, encaminhe essa Casa de Leis informações sobre a existência de projeto que vise promover a disponibilização do teste do retinoblastoma para crianças nas unidades básicas de saúde. Em caso negativo, que o setor competente proceda a estudo visando a elaboração de projeto para essa finalidade. Requerimento 504, a excelentíssima senhora Ana Cristina Penhabel Moraes, juíza eleitoral da comarca de Rolândia, solicitando estudos visando estabelecer uma sessão eleitoral a partir das eleições de 2024 no Centro Municipal de Educação Infantil CEMEI Eliane Ferreira da Rosa, localizado no Parque Residencial José Perazzolo, no município de Rolândia. Dando prosseguimento à sessão, passamos nesse momento para o período das lideranças partidárias. Eu concedo a palavra ao líder do PTB, o vereador Isaac Altino, que dispõe de um tempo de até 10 minutos, que poderá ser compartilhado com o vice-líder do PTB, o vereador Guilherme. Solicito autorização, presidente. Autorizado. Prezados colegas vereadores, cidadãos da cidade que está nos acompanhando, boa tarde a todos. Hoje, na qualidade de vereador eleito dessa cidade, gostaria de abordar um tema que afeta e vem afetando diretamente a vida de nossos eleitores. E, consequentemente,
nossa responsabilidade como representante do povo, que é a crise do abastecimento, mais uma vez, de água em vários bairros de Rolândia. Culpa essa que recai novamente em desfavor da Sanepar. Primeiramente, é importante destacar que a falta de água, como todo mundo sabe, é um problema recorrente desse município e que afeta diretamente a qualidade de vida de inúmeras famílias da cidade. Nós, como vereadores, temos o dever de zelar pelo bem-estar dos nossos cidadãos, para que garantir que os nossos serviços públicos essenciais sejam prestados com eficácia e sejam eficientes. No entanto, temos sido testemunhas de inúmeras e frequentes e prolongadas falta de fornecimento de água, e isso é inaceitável. A Sanepar, como empresa estatal responsável pelo abastecimento básico de água de nossa cidade, possui a responsabilidade direta de garantir a todos os cidadãos que tenham acesso a um serviço de água confiável. No entanto, a realidade que vivemos é outra. Persiste e persistindo, inclusive, falta de investimentos, faltas de manutenções, falta de sistema, faltas de planejamento para atender às necessidades da nossa população. A falta de água aqui na nossa cidade não é apenas uma inconveniência passageira, mas sim uma questão que afeta a saúde, a higiene, o bem-estar de nossos cidadãos. Além de prejudicar a capacidade das nossas famílias em realizar tarefas cotidianas essenciais, como cozinhar, tomar banho, lavar roupa. A situação é ainda mais alarmante para grupos vulneráveis, como idosos, crianças, doentes, que dependem de um fornecimento constante de água para suas necessidades básicas. Além desses problemas imediatos que a gente tem, também enfrentamos preocupações ao longo do prazo, relacionado à gestão inadequada da água do nosso município. A escassez de água é uma questão ambiental que nossa cidade está cada vez mais crítica. E uma falta de ação adequada pode resultar em danos irreparáveis ao nosso meio ambiente local. Portanto, como vereador, é o meu dever representar os interesses dos nossos eleitores e exigir da Sanepar que seja responsabilizada por sua negligência em relação a essa crise. Devemos trabalhar em conjunto para garantir que essa empresa estatal adote práticas responsáveis com a gestão dos recursos hídricos, realize investimentos necessários para evitar crises futuras, porque, aliás, eles recebem por isso. Nossos cidadãos confiaram em nós para que lutássemos pelos seus interesses. E não podemos deixar de atender esse chamado, especialmente em Rolândia, como acontece praticamente todo fim de semana. Em resumo, como vereador de Rolândia eleito, estou comprometido em fazer tudo o que possível e o que estiver ao meu alcance para resolver essa crise de abastecimento de água. Nossos cidadãos merecem um serviço público de qualidade e é o dever da Sanepar cumprir com sua obrigação. Juntos, nós aqui vereadores, como representantes devidamente eleitos, vamos pressionar por mudanças e assegurar um futuro melhor aí para a nossa comunidade. Obrigado a todos pelo tempo. Passo a palavra ao vereador Guilherme.
Muito obrigado, vereador Isaac, pela palavra. Eu também gostaria de abordar este assunto, porque ele mexe com toda a população e é preciso que a gente demonstre para a população a nossa real preocupação e o que nós temos feito para tratar dessa questão. É importante esclarecer, primeiramente, que a Câmara de Vereadores e a própria Prefeitura não têm a gestão da Sanepar. Nós não temos a gestão da Sanepar. Conforme disse o vereador Isaac, a Sanepar é uma empresa pública de saneamento, de tratamento de água, que presta serviços em todo o estado do Paraná, se não todo, praticamente em pouco mais de 345 municípios, salvo engano. Alguns têm o serviço próprio de tratamento de água e esgoto. Então a Sanepar, ela presta um serviço para o povo paranaense e é ela, esta empresa, a principal responsável em cumprir com o que se propõe a fazer, porque ela recebe para isso. Eu gostaria aqui de salientar o que eu já disse até em grupos de WhatsApp, principalmente aqui da Câmara, que infelizmente o problema que nós estamos vivendo aqui não é exclusividade de Rolândia. Claro que isso não alivia, não ameniza e não serve como desculpa, mas é importante entender o que vem acontecendo em outros municípios do estado do Paraná. Até dei uma informação aqui para os colegas vereadores no final de semana, de que dezenas de bairros de Apucarana, por exemplo, ficaram sem água. Arapongas, a mesma coisa, e outros muitos municípios. E aí vai a pergunta, nós aqui temos uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, em andamento nesta casa, inclusive hoje aqui vamos provocar o Ministério Público mais uma vez, mas eu fico aqui pensando e refletindo, não seria hora até da Assembleia Legislativa do Paraná, dos deputados do Estado, investigarem, irem a fundo, instalarem até de repente uma comissão parlamentar de inquérito para apurar o que vem acontecendo em outros municípios do Estado do Paraná? Eu não poderia também aqui deixar de dizer que nós temos sim, infelizmente ainda, e penso que veio para ficar, um problema hídrico no Estado, e no Brasil e no mundo. Infelizmente, falta água, e vai faltar daqui para frente mais ainda. Até recebi aqui agora, inclusive, uma mensagem da Janete, uma moradora, que tem, inclusive, familiares que trabalham na Sanepar. Ela fazendo aqui algumas considerações sobre o uso racional da água, e dizendo, gente, eu tenho aqui marido, filho, familiares na Sanepar, e não é bem assim como alguns cidadãos pontuam nas redes sociais, não. O problema é muito mais profundo. E não começou ontem aqui em Rolândia. Não começou anteontem. Vem de muitos anos, vem da falta de investimentos, vem das crises hídricas que nós, infelizmente, hoje estamos sentindo com muito mais força do que há anos atrás. Então não é só um problema do vereador, do prefeito, desse ou daquele. É um problema que precisa ser discutido de maneira geral para que a gente consiga equacionar. Eu queria aqui me reportar ao Poder Executivo, ao prefeito, de um modo geral, à prefeitura, sobre a questão aqui, nós falamos de gerenciamento. Eu penso que a prefeitura precisa, de uma forma ou de outra, o quanto antes, resolver a questão contratual com a Sanepar. Talvez não seja a solução de todos os problemas, mas nós precisamos ter o contrato de prestação de serviço da Sanepar com Rolândia em dia, para poder cobrar, como a gente já vem cobrando, um serviço de excelência. Obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra à vereadora Janaína Benelli, que dispõe de um tempo de até 10 minutos como líder do Executivo, assim também mais 10 minutos como líder do União Brasil, que poderá ser compartilhado com o vereador Andrezinho da Farmácia.
Obrigada, senhor presidente. Reitero aqui o meu boa tarde a todos. Ao pessoal que chegou depois, né? Boa tarde. Bom, eu estive visitando alguns bairros e agradeço a população que me convida, não é? Porque essa proximidade que o vereador tem que ter com a população é essencial para que possamos juntos, não é mesmo, vereadores, fazer algo de concreto para a nossa sociedade, para a nossa cidade. Eu estive visitando o Manuel Miller e o Aida Nogueira na semana passada. Em especial, no Manuel Miller, fui recebida pela professora Jaciara, uma educadora já aposentada, que compartilhou comigo a necessidade e as demandas daquele bairro. Também conversei com o senhor Chiquinho, o senhor Elias, o senhor Osvaldo, que moram há muitos anos ali e que também demonstraram quais são as melhorias que são necessárias ali naquela localidade. E por isso eu fiz esse requerimento, a revitalização ali daquele bosque. Acho que vários vereadores já pediram essa revitalização. É um lugar muito bonito daquele local, precisa ser revitalizado, precisa ser conservado. E é o que a gente está fazendo aqui, né? Pedindo para que o executivo valorize a parte boa, né? Os bosques, os parques dos bairros, para que cada bairro tenha o seu momento de lazer num lugar gostoso, um lugar prazeroso, conservado, bonito, e é para isso que a gente está aqui cobrando. Estive também no conjunto Aida Nogueira, fui recepcionada pela Solange, pela Daniela, juntos também debatemos temas de extrema relevância ali para aquele lugar, para aqueles bairros. Quero aproveitar e agradecer, né, a todos que me convidam, fico aqui à disposição, é só me procurar nas redes sociais, eu vou com certeza fazer essas visitas para ver, sim, pontualmente o que cada bairro, cada região está necessitando, passar ao executivo como vereadora, preocupada, como líder do executivo, cobrando, né, a melhoria dos bairros. Essa proximidade é essencial para que haja trabalho em conjunto, para que os trabalhos sejam concretizados de fato. Também me coloco, né, solista essa situação da água. Venho aqui concordar com a fala do vereador Guilherme. Estamos preocupados, sim, é uma realidade não só de Rolândia, como de Londrina, que eu fiquei sabendo que há 10 anos também sofre com essa falta de água. Precisa, de fato, fazer algo urgente para melhorar. Água e luz, gente, é vital, é essencial para a vida do ser humano. Mas concordo com o vereador Guilherme quando ele fala no uso consciente da água. E como professora, como mãe, eu venho aqui pedir para que mais, além de cobrar isso do executivo, da Sanepar, que é nossa obrigação como cidadão, porque também pagamos impostos, também pagamos a água, e que não é barato, para que nós, população, eu me incluo nisso, usemos a nossa água de maneira consciente, não desperdiçando, aproveitando a água da máquina, assim como eu faço na minha casa, eu ensino os meus filhos. Nós já vimos há bom tempo fazendo isso. Minha família, meus pais me ensinaram a ter a cisterna. A gente pega aquela água da chuva, eu pego a água da máquina. Não é fácil, não. É doloroso, né? Porque você tem que lavar a calçada com um balde. Mas eu ensino os meus filhos a isso. A lavar a louça, fechar a torneira, escovar os dentes, fechar a torneira, tomar o banho, fechar o chuveiro. Ai, que bobeira. Não, isso não é bobeira. Isso é uma educação que a gente tem que passar de pai para filho. Isso é cultural. Não é só questão de economizar água financeira, só questão financeira. É a questão que um dia a água potável do mundo pode não existir mais.
É só pensarmos que somente 1% da água do planeta Terra é potável. Então, isso sim, gente, precisamos discutir também nas escolas, na Câmara Municipal, em CPI, em congressos, gente. É muito sério essa questão da água. Então, precisamos cobrar do Executivo, assim como o vereador falou, e vários outros vereadores, né, falamos no grupo esse final de semana, é muito sério também o uso consciente. Vamos sim, população, cobrar, mas vamos fazer também o uso correto dessa água. Não lavando calçada, só jogando a mangueira de água ali. Vamos varrer primeiro a calçada para depois fazer o uso da água. Então eu volto a pedir a conscientização das famílias de Rolândia para que a gente consiga, né, ainda ter água por muitos e muitos anos. Não é um pedido bobo, é um pedido de uma mãe, é um pedido de uma professora preocupada com o futuro dos filhos, dos netos e das futuras gerações. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Só uma parte, vereadora. Poderia, rapidamente, só para dizer que o Mauro aqui da Daron Móveis no centro já me disse aqui que acabou a água no centro agora, tá? E o pessoal do Nobre também já relatou que acabou a água hoje, segunda-feira. Segunda-feira. Triste realidade, como vocês já disseram, para mães, idosos que precisam dessa fonte vital para a vida e para a saúde. Passo a palavra para o Andrezinho, meu companheiro de partido. Boa tarde, senhor presidente. Novamente, vereadores, vereadoras. Senhor presidente, nessa tarde, gostaria de me pronunciar sobre a CPI das ferragens. Senhor presidente, após meses de investigações como relator dessa CPI, quero dizer, mediante aos trabalhos realizados por esta comissão, foram encontrados irregularidades, tanto na armazenação incorreta dos ferros, como também do concreto utilizado para a construção da ponte do Ribeirão do Ciclone. Infelizmente, senhor presidente, a situação mais grave apurada na CPI está na obra da ponte do Rio Ciclone, tendo em vista que não foi feito a medição do concreto aplicado na ponte. Esse fato coloca em risco a obra e também a vida de muitas pessoas. Senhor presidente, o projeto da ponte do Rio Ciclone exigiu concreto usinado na qualidade de 30 MPa. Ocorre que não existe licitação da prefeitura para esse concreto na época que foi construída a ponte do Ciclone. Então, senhor presidente, como a prefeitura fez essa obra, nós não sabemos. Como pagou os fornecedores desse concreto também, nós não sabemos. Quem foi o fornecedor? Como o concreto ele foi feito naquele momento? Então, claramente, houve irregularidades, senhor presidente, na aquisição desse material, e os que usam da ponte podem estar correndo um risco grave. Senhor presidente, estarei encaminhando ao Ministério Público e também ao prefeito para que eles tomem as devidas providências responsáveis e cabíveis e que eles achem o culpado. É só isso no momento, senhor presidente. Ok, vereador. Nesse momento, concedo a palavra ao líder do Avante, o vereador Ratolino, que dispõe de um tempo de até 10 minutos. Mais uma vez, renovo meu boa tarde a todos e solidarizo aí com os nobres companheiros a respeito dessa situação da Sanepar. Realmente é vergonhoso o que vem acontecendo na nossa cidade. Colocou muito bem o vereador Guilherme, não só no município de Rolândia, mas também em outros municípios vizinhos. Neste momento chega para mim também, né, a informação que Vila Oliveira e Novo Horizonte estão sem água, mais uma vez. Então a gente lamenta tudo isso. Eu quero dizer para a população, estamos aqui cobrando, Guilherme colocou muito bem, não temos, né, a gestão da Sanepar, mas nós como vereador
e representante do povo, pode ter certeza que a população pode contar com nós através de documentos, questionamentos. O Guilherme colocou muito bem, também fiz o questionamento, né, ao meu deputado, né, que toma também as providências, você colocou muito bem, aos deputados da nossa região, que possa também tomar as providências, né, junto à Sanepar, para que isso seja resolvido. Infelizmente, né, os nobres companheiros colocaram aí, há muito tempo, né, já vem aí essa situação. Ontem, senhor presidente, num programa de rádio que eu tenho, não se falava em outra coisa. Um programa que eu tenho das 8 ao meio-dia, não se falava em outra coisa. E o que mais dói no coração da gente é aquilo que vocês colocaram aqui, né? Pessoas idosas, pessoas acamadas, pessoas precisando de água. Um calor, rapaz, infernal, que ninguém aguentava no dia de ontem. E essas pessoas, né, sem água, precisando de fazer as limpezas, as partes higiênicas, né, e infelizmente, né, não tem água, senhor presidente, sem água. Então a gente lamenta muito, né, toda essa situação, me solidarizo com os nobres pares e quero dizer que eu estou à disposição. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, nesse momento farei uso da palavra como vice-líder do PSD e também gostaria de comentar e falar sobre a questão da falta de água na nossa cidade. Como planejar uma cidade em franca expansão? Está vindo para a Rolândia aí uma das maiores empresas de embutidos, está vindo aí a cada dia aumentando a Lar Alimentos também no ramo de frangos, atraindo outras empresas para a Rolândia, loteamentos, né, sendo solicitados essa casa, plano diretor dentro da nossa casa para votar, para expandir o nosso território urbano. Como planejar tudo isso se falta o essencial, se falta água? Como aprovar um bairro novo se daqui a pouco vai faltar água? Como trazer uma empresa para a Rolândia se daqui a pouco ela não vai conseguir produzir, porque a maioria das fábricas no nosso município é do ramo alimentício? Como a gente poderá garantir isso à empresa? Eu tenho visto, né, o trabalho e a negociação da Sanepar desde 2013, renovação de contrato, finalização de contrato, enfim. Precisamos aí realmente pôr o dedo na ferida, resolver de fato esse problema. Não dá mais. Eu recebi ligação de várias pessoas. Um exemplo claro, me ligou uma mulher e falou assim: Reginaldo, a minha casa é de Eternite, minha caixa d'água é de 500 litros, eu tenho 3 filhos, e a água foi. Tenho caixa d'água. Meu filho precisa tomar banho, eu preciso lavar roupa, eu trabalho a semana inteira, meu esposo também. Como fazer? Como explicar isso para uma senhora, para os filhos pequenos, que tem que dar banho, tem que cuidar da higiene? Então, realmente nós ficamos, a cada vez que a gente tenta explicar, fica pior. Porque não há explicação para isso. Tem que haver solução. Nós queremos aí uma ajuda, nós fizemos um pedido ao MP do município de Rolândia, ela não se retornou, depois a Cristina vai até falar. Nós estamos enviando um requerimento ao MP estadual para ver se a gente consegue alguma coisa. O vereador Guilherme falou bem. Precisamos a 4 mãos aí, precisamos do deputado federal, governo estadual, rever a capacidade de trabalho da Sanepar. Não é só em Rolândia, em vários municípios. Será que realmente a Sanepar está capacitada para abraçar tudo isso? E a gente vê que a Samai de Biporã, pelo menos a gente não vê falta de água lá. É um serviço mais precário, mas o essencial para a população nunca tem faltado. Então nós queremos aí do senhor prefeito aí tomar isso, que foi um compromisso de campanha dele, inclusive, solucionar essa questão da água. E esse contrato da Sanepar, se renova esse contrato, se faz um aditivo, se faz
eu não sei, um termo de multa caso falte água, eu não sei o que tem que fazer. Mas o que não dá mais é para o cidadão de Rolândia, não quero nem saber de Londrina, de Apucarana, não sei de onde. Eu fui eleito para representar a população de Rolândia. Eu estou aqui cobrando o nosso prefeito, cobrando o nosso deputado também, para que tome providências, juntamente conosco. Porque não dá mais para a gente falar, estourou lá o negócio de energia, não tem gerador, por isso que falta água. Aí hoje é segunda-feira, está faltando água de novo? Sexta, sábado, domingo, segunda. Vamos parar onde agora? Daqui a pouco falta água a semana inteira. Que justificativa daremos? Que justificativa dará a senhora Sanepar? Não dá mais. Presidente. Vereador? Senhor presidente, parabéns pela fala aí. Esse final de semana fui procurado também por muitos munícipes me cobrando sobre essa situação de falta de água. É muito triste ver uma criança o dia inteiro sem tomar água, pessoas sem tomar banho, como o senhor disse. E não cabe a nós, vereadores, mas sim o prefeito. O prefeito tem que tomar uma atitude. Como a Cristina estava falando ali, nós temos que levar sim ao Ministério Público para que a prefeitura tome as devidas providências. É só isso mesmo, presidente. Obrigado. Então, é realmente indigno para a população de Rolândia. É uma falta de respeito, mais uma vez. Eu sei que isso geralmente arrebenta do lado mais fraco, geralmente. Os bairros é que sofrem mais. Santiago, Nobre, a gente vê a periferia sofrer mais. São pessoas que não têm recursos, não podem comprar uma bobina grande de água, não pode, às vezes não tem condição. Então é lamentável. E nós estaremos aí tomando as providências cabíveis, juntamente com a CPI da nossa vereadora Cristina, e eu não tenho nada mais a falar. Concedo a palavra ao líder do PSB, o vereador Vilmar Boy, que dispõe de um tempo de até 10 minutos, que poderá ser compartilhado com o vereador Sandro. Renovo meu boa tarde a todos. O assunto hoje, acho que foi bem inflamado, né, da Sanepar, e eu vim somente falar com alguns moradores de Rolândia, que ontem eu não parei de atender moradores dos 4 cantos da cidade. E eu fico triste, que eu acabei de receber a ligação da minha esposa. Nós moramos ali na região dos 5 Conjuntos, no jardim, ali na região dos 5 Conjuntos, no Primavera, e ela está com a louça toda por fazer, que ela trabalha com Marmitex, e nervosa porque, de novo, está sem água lá e não está conseguindo desenvolver o trabalho dela. Gente, nós temos que aprender a ser dinâmico na política. Tem problemas que, como nós estamos hoje de vereadores e o prefeito executivo hoje está à frente da pasta, temos que resolver. Indiferente se gestores passados não tiveram aquilo lá roxo, né? Porque foi passando de políticos a políticos e nunca se resolvia. Arapongas, gente, hoje mesmo, acabou a água. Eu acabei de ter informação. Mas Arapongas tem um contrato que quando vai faltar algum eventual bairro água, eles são obrigados a pegar 2, 3, 10 caminhão-pipa, presidente, e levar até o nosso caso no Santiago, que sempre acaba. O Dog está ali, ele mora numa região que acaba também bastante. Muita água. E eu conheço esse problema, não é de hoje, que nós estamos agora como vereador e como prefeito está. Mas nós estamos na pasta que tem que resolver. E nós precisamos que o quê? O executivo tome as providências legais, mesmo sem o contrato assinado, e vá buscar a solução para quê? Nem que for parcial. Porque eu estou vendo todo final de semana o Santiago sofrendo. Os açougueiros não conseguem lavar suas máquinas, as donas de casa não conseguem servir. Essa semana uma pessoa não teve água nem para comida, porque não reparou que tinha acabado. Quando foi ver, foi usada a água da caixa d'água, não tinha água para comida. E como foi falado aqui, os moradores de lá, queira ou não, são todos trabalhadores, guerreiros, mas nós temos limitações naqueles lados lá. E é onde que entra o quê?
O município entra com ações para poder salvar essa população mais carente. São políticas públicas feitas para quem precisa. As políticas públicas não são feitas para milionário, multimilionário, e sim para quem precisa. E essas comunidades onde eu moro, onde vários vereadores moram aqui, tem que ter a política pública feita para isso. Nós sabemos que nem nosso companheiro Guilherme, que entrou com assessoria de imprensa da Sanepar, eles nem tinham feito um comunicado antes de acabar. Depois que todos os vereadores estavam lá sabendo, recebendo ligações, reclamações, que a Sanepar foi fazer um documento oficial que iria faltar água naquela determinada posmento. Agora eu vejo assim, gestores, nós estamos hoje como gestor hoje, e hoje eu quero pedir para o prefeito municipal de Rolândia, por favor, indiferente de contrato assinado ou não, nós precisamos fazer com que a Sanepar tenha a obrigação de, no mínimo, como sábado e domingo faltou água, a cada 2 horas vai lá no Santiago, joga 2, 3 carretas de água para poder servir a população. É coisa simples. E se a Sanepar se negar a fazer isso, eu vou fazer um requerimento ao prefeito municipal que ele faça. Ele compra essa água potável e vai lá na Caixa do Santiago, joga, vai lá no Nobre e tenha a água, nem que for parcialmente recuperada, para a população não sofrer, presidente. Porque se continuar desse jeito, os gestores que estão hoje aqui levam pau todo dia. Todo dia. Acabei de receber uma mensagem no meu celular agora, de novo, faltando em outra localidade. Ratolino acabou de me falar que teve outra localidade. O Guilherme acabou de falar também. Cara, é uma coisa chata para a gente que está hoje como vereador, e eu peço, prefeito municipal, por favor, nos atenda a fazer isso aí. Faça com que a Sanepar faça a obrigação dela no mínimo. Porque hoje mesmo eu paguei uma conta de R$300. 288, quase R$300, arredondei R$300. Então, se ela tem o pagamento feito, você tem que ter obrigação de servir. E se tiver algum problema na rede, na subestação, que ela possa fazer o paliativo. Para quê? Para que as famílias que sofrem nesse momento difícil, ela tem nem que for um suporte da Sanepar. Era o que eu queria falar. A CPI dos ferros, como o nosso companheiro André falou, estamos praticamente acabando os trabalhos, fazendo os relatórios, algumas coisas vai ser cobrado do executivo, o que está certo, vamos dar parabéns, o que estiver errado, vamos sentar com o prefeito municipal e resolver toda a questão do município de Rolândia. Era o que eu tinha no momento, senhor presidente. Eu vou passar a palavra para o Sandro. Boa tarde a todos. Como a discussão hoje é a respeito de falta d'água, hoje de manhã fui conversar com o prefeito, o Isaac também estava lá. É uma reclamação muito grande em todos os bairros. Esse final de semana teve um consumo além do normal, mais de 40% da água que era consumida da semana passada, essa semana aumentou em 40%. Vejo que a Sanepar está a desejar muito no município de Rolândia, porque Rolândia cresceu e a Sanepar não evoluiu no abastecimento de água. A Sanepar vem dando prejuízo aos moradores, de toda forma, e também a Sanepar precisava de um segundo plano. Muitos bairros faltam diariamente água, né, final de semana, tem um caminhão levando água para abastecer os reservatórios. Isso era o mínimo que a Sanepar poderia fazer para amenizar um pouco essa situação. Sobre bombas, todo final de semana uma bomba pifa mesmo, porque ela fica 24 horas ligada, ela não vai aguentar, chega um momento que ela vai estourar, porque o consumo de água é enorme, eles não conseguem suprir, a bomba vai ficar ligada e todo final de semana vai acontecer da bomba estourar, queimar, é o que está acontecendo. Também quero dar parabéns ao prefeito, que ele andou nos bairros aí, vários bairros, ouvindo a população. Ele não está escondendo nada não, ele está pondo a cara a bater também, porque ele sabe da responsabilidade também é muito grande dele. Então, vamos cobrar juntamente com a Sanepar, a CPI da Sanepar, e vamos tentar resolver isso aí que tem que ser resolvido. É o que eu tinha, presidente.
Concedo a palavra à líder do PP, a vereadora Cristina Peretti, que dispõe de um tempo de até 10 minutos. Reitero meu boa tarde a todos. Vou falar de forma mais técnica, né? Tive uma reunião com o vereador Isaac sobre uma ação coletiva pública que Maringá recebeu cerca de 30 milhões em danos morais para a população por conta de falta de água. Então, tenho conversado com o vereador Isaac, o vereador se dispôs, como advogado e não como vereador, a ajudar a fazer essa ação civil pública. Então, nas próximas semanas, a gente vai ter novidade, o vereador vai, peço até, presidente, se o jurídico da casa puder nos ajudar a entrar com essa ação, pedir para o Dog, para o Maurício, que são as pessoas aqui que têm programa de rádio e de internet, para que peça para que as pessoas nos encaminhem nome e CPF, aquele número que vem na conta da Sanepar, sabe? Aquele número de prestador de serviço, para que a gente possa, então, fazer uma ação coletiva contra a Sanepar para pedir indenização para os nossos munícipes também, porque Maringá ganhou uma ação. Agradeço já a parceria do vereador Isaac. Ele não faz parte da CPI da Sanepar, mas tem participado de todas as reuniões, assim como a maioria dos vereadores aqui na casa, né? A gente tem um ofício, sim, ao Ministério Público preparado pela vereadora Cristina, pelo vereador Vilmar e pelo vereador Guilherme, e todos os vereadores, no fim de semana, como esse foi o debate, solicitaram que assinassem esse ofício, que é através da CPI da Sanepar. Então, eu vou ler o ofício agora. Excelentíssima promotora da 2ª Promotoria do município de Rolândia, o presente ofício tem o objetivo de solicitar que Vossa Senhora, na condição de titular da proteção dos direitos coletivos, tome providências com relação à constante falta de água no ciclo na cidade de Rolândia. A presente CPI vem enviando esforços no sentido de buscar resolver a celerume envolvimento e a Prefeitura de Rolândia e a Sanepar, quer que seja pela ausência de prestação de serviço público eficiente, quer que seja pela ausência de contrato validado com o atual firmamento pelas partes. Contudo, até a presente data, nenhum dos problemas foi resolvido, o que tem ocasionado diversos problemas para a população, especialmente os mais vulneráveis, os quais ficam privados de água em um dos fins de semana mais quentes da história. Diante da aparente inércia do Poder Executivo e da capacidade da posteridade de ajuizamento de ação pública frente à Sanepar, encaminha-se o presente ofício para que a empresa seja obrigada a fornecer medidas alternativas quando houver interrupção dos serviços de água com fornecimento de caminhões-pipas para as áreas afetadas, ou outras medidas efetivas que resolvam o problema. Agradeço os mais valiosos votos e estimas e consideração. Assinam todos os vereadores da casa. Então, tecnicamente, é isso que a Câmara tem feito e a conversa com o vereador Isaac de fazermos, então, a ação civil pública de danos morais, pedido de indenização para os munícipes de Rolândia. O outro assunto que eu queria tratar na tarde de hoje é sobre o campo do 10. O doutor Wilson me informou agora há pouco, eu estava com ele, com a vereadora Janaína lá no clube, que tem uma ação de mulheres lá, e ele me disse que a prefeitura não vai requerer o terreno do campo do 10 para o município de Rolândia. Conhecidamente, aquele terreno já é do município de Rolândia. Há mais de 50 anos que é jogado e foi doado para o município pela família Quiroga. Então, essa semana, o meu gabinete vai preparar um ofício para o Ministério Público com o parecer do IBAN. O parecer do IBAN eu vou disponibilizar para todas as pessoas essa semana, para que, então, a prefeitura entenda que aquele terreno do campo do 10 é do município. O prefeito disse que não tem interesse e o terreno
que no nosso entendimento, ou no entendimento até do parecer do IBAM, é do município de Rolândia. Já está integrado ao patrimônio do município. Tem até matéria de jornal que diz que fala que aquele terreno é municipal. Então, o meu gabinete vai preparar um ofício do Ministério Público e encaminhar o parecer do IBAM essa semana e pedir para que eles tomem providência. Um outro assunto que eu queria falar essa tarde é sobre a Procuradoria da Mulher. Eu recebi duas mensagens e eu entendi que essas mensagens estavam sendo usadas a Procuradoria da Mulher de forma política. E a Procuradoria da Mulher não é para ser usada de forma política. Estamos aqui na Câmara, eu, a vereadora Janaína e uma assessora para atender. Quando a mulher sente necessidade ou alguma amiga nos procura e nos pergunta de forma íntima se possamos ajudar aquela mulher, mas as pessoas precisam vir até nós. As ações que eu e a vereadora Janaína fazemos são ações que são reguladas pela Assembleia Legislativa do Paraná e pelo Congresso Federal. Então, a Procuradoria não age de forma política. Né? Teve até um vídeo na internet falando que parece que faleceu uma pessoa no PA e que nas procuradoras da mulher não foram procurar a mulher para atender a mulher. A gente não vai, de forma política, atrás das pessoas fazer escândalo. Até porque a Procuradoria da Mulher é um órgão discreto. As ações que a gente faz publicamente são ações de combate à violência contra a mulher e não ações politiqueiras, em forma de atingir as pessoas de forma política. Alguma mulher que sinta necessidade ou alguma amiga de forma íntima podem procurar a Procuradoria da Mulher, que eu e a vereadora Janaína estamos aqui para atender. Só que nós não vamos, em nenhum momento, ser usadas de forma política para atingir outros políticos. Isso não vai acontecer na Procuradoria da Mulher de Rolândia. E quando alguma mulher precisar do nosso atendimento, nós estamos de plantão 24 horas por dia. Se mandar mensagem, a Janaína não atender, eu atendo, e se mandar mensagem, eu não atender, a Janaína vai atender. Mas, de forma política, procurar eu e a vereadora Janaína, jamais. Nós não vamos admitir que isso aconteça. E também não vamos admitir que fique fazendo vídeo na internet e falando, alguma procuradora da mulher veio te procurar? Porque isso daqui é um trabalho sério, feito desde 2021, com todos os advogados da casa, com respaldo da Alep, com respaldo do Congresso. Então, não será admitido o uso político da Procuradoria da Mulher. Ela é uma autarquia, o presidente nos deixou ter um orçamento para que a gente pudesse decidir sozinhas o que nós vamos fazer com o recurso, para que a gente não fique dependendo de política para fazer a Procuradoria da Mulher, e não vai ser permitido que usa a Procuradoria da Mulher de forma política. Era só para o momento. Ok. Dando sequência, passamos para o período da ordem do dia. Eu solicito à primeira secretária, vereadora Janaína, que proceda a leitura dos itens da pauta. Matérias da ordem do dia. Em segunda discussão e votação, projeto de lei ordinária número 053 de 2023, de autoria do vereador Guilherme Spangenberg, súmula. Institui a Semana Municipal de Conscientização dos Direitos e Proteção dos Animais no município de Rolândia e dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 055 de 2023, de autoria do vereador Guilherme Spangenberg, súmula. Dispõe sobre a publicidade do cardápio da merenda escolar aos alunos e comunidade escolar da rede pública de ensino no município de Rolândia. Em única discussão e votação, os requerimentos do vereador Andrezinho da Farmácia, números 497 e 498 de 2023, da vereadora Cristina Peretti, 503, 505 e 512 de 2023, do vereador Guilherme Spangenberg, 499 e 502 de 2023, do vereador Isaac Altino, 509, 510 e 511 de 2023, dessa vereadora que vos fala, número 506 de 2023, do vereador Ratolino, 501 de 2023, do vereador Reginaldo Silva, 496 e 504 de 2023,
do vereador Sandro Leonardi, número 500 de 2023, e do vereador Vilmar Boy, 507 e 508 de 2023. Em única discussão e votação, as moções de congratulações do vereador Andrezinho da Farmácia, 034 de 2023, e do vereador Guilherme Spangenberg, 035 de 2023. Era só isso, senhor presidente. Ok, muito bem. Faremos nesse momento a discussão e votação das referidas matérias já listadas. Em segunda discussão e votação, o projeto de ordinária 053, de autoria do vereador Guilherme Spangenberg. Súmula: institui a Semana Municipal de Conscientização dos Direitos e Proteção dos Animais no município de Rolândia e dá outras providências. Eu coloco em discussão. Senhor presidente, mais Sim. uma vez eu gostaria de agradecer o apoio na primeira votação dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras. Quero dizer que esse projeto não é só para a população, porque a súmula aqui ela é muito clara. Ela institui a Semana Municipal de Conscientização dos Direitos e Proteção dos Animais. E eu gostaria aqui de convidar até o Poder Executivo à reflexão. Quais políticas públicas para os animais que nós temos no município? Quais? Quais? Tirando, hora ou outra, o programa do Castrapet, quais políticas públicas que nós temos referente aos animais? Nenhuma. Portanto, vai aqui a reflexão e a mera contribuição desse vereador com relação a esse tema bastante sensível para a nossa população, vereador André. Senhor presidente, dá parabéns para o Guilherme, porque esse final de semana já teve uma situação de botaram fogo em 6 casinhas de cachorro, a pessoa me mandou. Estou sabendo, já mandei a polícia lá. É desumano o que muito cidadão que se diz ser humano faz. No Cidade Parabéns, Nova. presidente. Isso, no Cidade Nova. Parabéns, presidente. Pedi para a polícia ir lá. Obrigado. Coloco em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de ordinária 055 de 2023, de autoria do vereador Guilherme Spangenberg. Súmula: expõe sobre a publicidade do cardápio da merenda escolar aos alunos e comunidade escolar da rede pública de ensino no município de Rolândia. Coloca em discussão. Senhor presidente, Sim. queria primeiro dizer que os trabalhos na casa têm andado muito, tanto que só temos projeto de vereador para em votação hoje. Então, parabenizar a casa por isso, por esse trabalho, porque a gente tem feito os projetos de lei, ele faz com que a nossa população seja mais protegida, e conforme os problemas vão aparecendo na nossa comunidade, é através de lei que a gente vai corrigindo esses problemas. Parabenizar o vereador Guilherme pela ação do projeto de lei de publicidade da merenda, porque essa tem sido uma discussão desde o ano passado sobre o que as crianças estão comendo. A gente tem pais reclamando que as crianças estão comendo menos, que as crianças chegam em casa com fome. A gente sabe que houve uma decisão do governo estadual em limitar um pouco a dieta em comida saudável, né? Não tem oferecido, as escolas não têm mais oferecido comidas com corantes ou comidas artificiais, como bolachas e outras coisas, igual aquele suquinho de baunilha que a gente tomava quando era criança com soja, né? Lembra aquele suquinho? Então, a gente parabeniza a Casa de Leis, o vereador Guilherme, porque são leis que vão modernizando o município de Rolândia. E essa é a função desse executivo, desse legislativo. Conforme vai aparecendo os problemas na sociedade, é através de leis que nós vamos corrigindo os problemas que tem na nossa sociedade. Então, parabéns pelo projeto, vereador. Tem todo o meu apoio. E esse é o papel dessa casa nesse momento e para sempre. Esse será o papel da casa, modernizar e dar proteção à população através das nossas ações legislativas. Era só para o momento. Obrigado, vereadora, pela sensibilidade, pelo apoio. Quero esclarecer que o projeto é exatamente o que diz aqui. Dispõe sobre a publicidade do cardápio de merenda escolar aos alunos e comunidade escolar da rede pública de ensino. Então, eu pretendo, com essa matéria, que tenha no site da prefeitura e na escola, no mural ali, num local de fácil acesso, o que vai ser ofertado durante aquela semana, durante aquele dia. Cabe ao Poder Executivo dar essa informação de maneira clara, objetiva e transparente para que as crianças saibam o que vão comer, os pais saibam o que está sendo ofertado e de que a comunidade, de um modo geral, veja que o dinheiro que ela paga através dos impostos está sendo aplicado e a merenda está sendo ofertada conforme tem que ser. Obrigado a todos pelo apoio. Parabéns mais uma vez pelo projeto. Coloca em votação. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação,
os requerimentos do vereador Andrezinho da Farmácia, 497, 498, de 2023. Em discussão? Votação. Aprovados por unanimidade. Da vereadora Cristina, 503, 505 e 512. Em discussão? Senhor presidente, Pois não? eu queria apoio no meu primeiro requerimento sobre o ISS, sobre a alíquota do ISS. A gente tem algumas dúvidas sobre a alíquota, da forma como está sendo cobrada, se ela está de acordo com a lei, e eu queria pedir apoio da casa no meu requerimento. Qual que é o requerimento, vereadora? O primeiro. 503. 503. Todos querem assinar em conjunto com a vereadora? Aprovado? Então coloquem todos os vereadores assinam o 503. Coloco em votação. Aprovados por unanimidade. Do vereador Guilherme, 499 e 502, sem discussão. Presidente, o 499 solicitei a assinatura em conjunto. Autoriza, vereador? Sem dúvida. Senhor presidente, Opa. o senhor o vereador permite eu assinar o 502? Sem dúvida, vereador. Pode, claro, fique obrigado. à vontade. Então peço assessoria, o 502 com o vereador Ratolino e o 499 com o vereador Isaac. Esse 499, senhor presidente, existe lá no governo do estado R$500 milhão disponível para a Rolândia. Nós estamos acompanhando pela assessoria do deputado estadual Tiago Amaral e nós precisamos saber o que o município vai fazer com isso, para sinalização viária, tá? Importante que todos saibam. Então vamos colocar todos os vereadores a assinar o 499? Perfeito. Permite? Então todos os vereadores assinam o 499, é de importância relevante para o município. Coloca em votação. Aprovados por unanimidade. Vereador Isaac Altino, 509, 510 e 511. Coloca em discussão. Votação. Aprovados por unanimidade. Da vereadora Janaína Benelli, 506 em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Vereador Ratolino, 501. Senhor presidente, queria 2023. pedir para assinar em conjunto com o vereador Ratolino e o cumprimentar pela sensibilidade, né, e pela gentileza, porque nós aqui protocolamos 2 requerimentos com o mesmo assunto. E nós entramos no entendimento de que não haveria problema, tanto da parte dele quanto da minha. Ele pediu para assinar o meu e eu peço para assinar o dele. E é um tema bastante sensível também para a nossa comunidade. Casa popular. Nós não podemos ficar refém da especulação imobiliária. Precisamos ter casa popular, né, com direcionamento, com planejamento para a nossa população que mais precisa de casa. Obrigado. Parabéns, vereador. Pode assinar. O vereador autoriza? Autorizado. Então tá. Então o vereador Ratolino assina o 501 juntamente com o vereador Guilherme. Coloca em votação. Aprovado por unanimidade. O vereador Reginaldo Silva, 496 e 504 em discussão. Votação. Aprovados por unanimidade. O vereador Sandro, número 500, 2023 em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. O vereador Vilmar Boy, 507, 508 em discussão. Votação. Aprovados por unanimidade. Em única discussão e votação, as moções de congratulações do vereador Andrezinho, 034 de 2023, em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Do vereador Guilherme Spangenberg, 035 2023, em discussão. Votação. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, passamos para o período das comunicações parlamentares. Pela ordem de inscrição, eu concedo ao vereador Isaac Altino um tempo de 5 minutos. Obrigado, presidente. Novamente, boa tarde a todos. Ainda nesse tema espinhoso da Sanepar, cumprimentar os integrantes da CPI da Sanepar. E eu acho que, como foi dito aqui, acho que na esfera administrativa, eu acho que já esgotou, né? Porque já se passou muito tempo e até agora a Sanepar não faz absolutamente nada. Até reforçando o que a vereadora Cristina disse, agora dia 10/3/2023, tá? O município de Maringá, através do Ministério Público do Estado do Paraná, ingressaram com ações, tá? Por falta da água que ocorria na cidade de Maringá, tá?
Então a justiça, o poder judiciário, ele se interveio, condenou a companhia a danos materiais, a danos morais e também com a obrigação de fazer. O que consiste isso? A partir dessa sentença, o judiciário deu um limite para que a Sanepar, empresa responsável pelo abastecimento daquela cidade, exemplo da nossa, de uma vez por todas, sane esse problema. O mais interessante que a gente vê nessa sentença é que o judiciário ele foi bem incisivo. Não há justificativa plausível, não há mais justificativa para a companhia. Ah, faltou energia. Isso é presumido. Faça um gerador. Ah, temos calor excessivo. Isso foi noticiado. Foi noticiado, inclusive pelo governo federal, inclusive por esses institutos que medem temperatura. Há 2, 3 semanas atrás, a gente sabia que essa semana teria calor. Então não é crível, não é justificável a Sanepar falar, ah, não, mas agora houve 40% a mais de consumo. Mas você sabia? Por que você não programou? Né? A gente vê que desde 2006, quando deu aquela catástrofe na região norte toda, né, aquela chuva que, enfim, destruiu, né, 2016, de lá para cá, né, que começou a ficar mais flagrante o quanto é falho, o quanto a Sanepar não está nem aí com o consumidor, né? A gente sabe que a arrecadação da Sanepar, ela vem atingindo recordes. A exemplo de Rolândia, veja quantos que era a tarifa em 2016 e veja como é a tarifa em 2023. Aumentou. Qual o investimento que a Sanepar fez? Qual o investimento que ela vai fazer? Não se tem, eles não falam. Então, pelo menos na minha visão, eu acredito que na visão de todos, né, desse poder legislativo, chega. Agora a conversa com a Sanepar tem que ser via judicial. Acho que não tem outra alternativa. Tem que indenizar essas pessoas que constantemente, em fim de semanas, passam por isso. Isso afeta a dignidade, como todos falou. É crianças, é mulheres, é idosos sem água para fazer atividades básicas, necessárias. E isso acontece, infelizmente, quase todo fim de semana. E eles falam, energia, quando chove demais é por causa da chuva. Quando não chove é por causa do sol. Daqui para frente, qual a desculpa, vereador Guilherme? Eu acredito que não tem mais desculpa, né? Como consumidores, né? A Sanepar tem que ser responsabilizada, seja na seara moral, né? Também na material, em prol desses consumidores. Até pelo tempo, boa tarde a todos. Pela ordem de inscrição, concedo a palavra à vereadora professora Janaína Benelli, que dispõe de um tempo de até 5 minutos. Dispensa a palavra, senhor presidente. Palavra dispensada. Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Ratolino, que dispõe de um tempo de até 5 minutos. Renovo meu boa tarde a todos. Senhor presidente, parabenizo aqui essa Casa de Leis, parabenizo aos nobres pares aí pelos projetos, né, que tem feito. Vereador Guilherme, pelo projeto aqui, né, que você colocou aqui dos animais de grande importância. Lembrando que eu tenho aqui vários projetos também favorável à causa animal. Né, um dos projetos é o banco de ração, né, que está pronto, né, para poder atender a comunidade, mas que infelizmente ainda está parado. Vejo um trabalho árduo desses nobres pares, vereadores, mas eu acho que vai ter que sair um pouco do papel. Nós estamos fazendo nosso trabalho, questionando. Esse projeto de lei
de grande importância, vereador Guilherme. E eu tenho um projeto também de lei, vereador Guilherme, onde o infrator, o indivíduo que causar aí maus tratos para animais, ele vai arcar com todas as custas, né? Um projeto que nós temos também. Eu só acho que precisa um pouco mais também de fiscalização. E quando os órgãos competentes, né, for chamado a atender as pessoas que estão precisando de ajuda. Então são grandes projetos, vereador. Parabéns. Estamos juntos aí nessa causa animal. Parabéns também, parabenizar aí também, né, vereador? O vereador Rodrigão, que tem lutado, tem batalhado também pela causa animal. O pessoal você chamou a polícia pro pessoal lá que botou fogo nas casinhas lá, né? Um tremendo desrespeito, né, com os animais. Também estava falando com aquela mulher, me solidarizei. Amanhã, né, já estou na parte da manhã, estava falando comigo agora um pouquinho aqui. Hoje eu não vou conseguir, mas amanhã, na parte da manhã, já vou estar providenciando ajuda lá, casinhas, para poder ajudar, né, aquela família lá e os animais também, né? Então a gente tem um coração bondoso e a gente defende aí os animais. Só que precisamos aí um pouco mais de agilidade nessas causas. São projetos de grande importância que nós estamos aprovando, que vai de encontro à nossa comunidade, de encontro aos defensores, né, dos animais. Agora precisamos que essas pessoas sejam atendidas. Por exemplo, o banco de ração, até acrescentar com o vereador Rodrigão, né, fazer uma reunião com o secretário do Meio Ambiente, o Aldinil, para que nós possamos agora, das nossas emendas desse ano, para que nós destine emendas, para que nós façamos esse banco de ração andar, né, destinando recursos para que os protetores, né, as protetoras dos animais possam receber esse alimento para os cães, né? Então será de grande importância. Quero dizer para a população que estou aí à disposição. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Nesse momento farei uso de 5 minutos. Quero fazer referência a um requerimento 511 de 2022, o qual eu faço a leitura nesse momento. O vereador que no final assina, usando de atribuições regimentais, requer a Vossa Excelência, após a aprovação do plenário, envie à Prefeitura do município de Rolândia para que, por intermédio da Secretaria de Assistência Social, encaminhe essa leis informações sobre a existência de projeto que vise promover a inscrição junto ao programa Justiça nos Bairros, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Paraná em parceria com o Serviço Social do Comércio SESC para a realização de casamentos coletivos gratuitos para o ano de 2023. A justificativa: o programa Justiça no Bairro é uma iniciativa do Tribunal de Justiça a inserção do município de Rolândia no cronograma das atividades e é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social o referido programa, que ocorrerá em nossa cidade no mês de novembro de 2022. Entretanto, conforme se verifica na resposta remetida pelo Tribunal de Justiça do Paraná, não foi requerida a realização dos casamentos coletivos comunitários nesta oportunidade. A Câmara de Vereadores recebe inúmeros pedidos de cidadãos que pretendem oficializar o casamento a se encaixarem nos critérios financeiros para participar do casamento coletivo. Logo torna-se necessário a união de esforços entre a Secretaria Municipal de Assistência Social, o Tribunal de Justiça e essa Casa de Leis, para que esses tão sonhado evento, o casamento coletivo gratuito, se torne realidade. E eu fui procurado pelo senhor Jorge, do cartório civil aqui de Rolândia. E Rolândia foi contemplada com casamentos coletivos, só que esses casamentos serão feitos em Londrina. Rolândia, Cambé e Londrina foram contemplados nesse casamento. Estaremos entrando em contato com a secretária de Ação Social para que a gente possa, não sei ainda esse ano, mas que no próximo ano esses casamentos sejam aqui em Rolândia. Então estaremos entrando em contato, recebi informação hoje, estaremos entrando em contato com a secretária para saber mais informações. Mas já a realidade, Rolândia foi contemplada para fazer esses casamentos na cidade de Londrina. Então, a gente fica feliz com o trabalho. Acho que o vereador Guilherme também fez essa solicitação, acho que nas últimas sessões, mas nós estávamos também trabalhando nesse sentido para que houvesse esses casamentos comunitários, haja vista a condição financeira dos nossos munícipes para que façam seus casamentos, né? Então, eu
Passo a palavra agora, nesse momento, pela inscrição, ao vereador Rodrigão, que dispõe de um tempo de até 5 minutos. Senhor presidente, dispensa a palavra. Palavra dispensada. Pela inscrição, concedo a palavra ao vereador Sandro Leonardi. Dispensa a palavra. Palavra dispensada, vereador Vilmar Boy. Não está. Pela inscrição, concedo a palavra à vereadora Cristina. Reitero novamente o meu boa tarde. Eu tenho só 2 assuntos para falar. Ainda vou falar um pouquinho mais de água. A gente precisa também cobrar, assim como o presidente disse, as questões dos loteamentos, do zoneamento, e que a gente precisa fornecer água para as pessoas. Nós temos um projeto de zoneamento em especial aqui nessa casa, que é um projeto que prevê o loteamento do do espigão do Ribeirão Cafezal. O Ribeirão Cafezal é o ribeirão que abastece a cidade de Londrina e de Cambé. Esse projeto de loteamento em cima do espigão de água do Ribeirão Cafezal vai prejudicar muito os nossos mananciais de água e vai diminuir muito a capacidade de captação de água para Cambé e Londrina, que são captadas através do Ribeirão Cafezal. Eu tenho conhecimento que tem ações no Estado que estão com o Ministério Público, essas pessoas já procuraram o Ministério Público para que barrasse a alteração nesse zoneamento. A Catarina tinha feito esse zoneamento de forma adequada, que era dividindo esses lotes do Ribeirão Cafezal em chácaras e terrenos maiores, para que não houvesse tanto prejuízo ao espigão de água do Ribeirão Cafezal. E o Zeca está pedindo uma alteração disso para ZR3 e ZEIS, que é o que nós temos discutido bastante aqui na casa, presidente. Então, eu peço para que todos os vereadores, na votação do projeto, principalmente de zoneamento do Ribeirão Cafezal, pense muito em prejudicar um manancial de água, porque nós estamos vereadores agora, mas daqui a 20, 30 anos, nós podemos ficar sem água, e Cambé e Londrina sem água, porque nós fizemos um zoneamento e um loteamento errado em cima de um espigão de água. No meu entendimento, aquela área nem deveria ser loteada. Para mim, aquilo ali deveria ser uma floresta urbana, a parte da região, não o restante, mas a parte principalmente do espigão do Ribeirão Cafezal, ela deveria ser uma floresta urbana. É isso que eu defendo. Tá? Eu sou uma pessoa que sempre tive a par das questões ambientais, fui eleita em boa parte por conta dessa pauta. Eu tenho um conhecimento nessa área, né? A casa, os vereadores reconhecem isso em mim, e eu peço para que, então, essa questão, principalmente do zoneamento do Ribeirão Cafezal e desse espigão do Ribeirão Cafezal, seja protegida pelo Executivo Municipal. Não tem necessidade de ter casa ali. Nós temos poucos parques na nossa cidade, e ali poderia ser um grande parque municipal, né? Que a prefeitura, se eventualmente alguém comprou aquela área para lotear, que a prefeitura faça uma permuta, então, né? Vai passar por essa casa, os vereadores não vão ser contra, sim, e que permutem essa área com o loteador, para que naquela área seja uma floresta municipal. As invasões, esse grande boom de loteamentos na nossa cidade está prejudicando muito, porque está sendo um desenvolvimento desacelerado e sem sustentabilidade. É um desenvolvimento que não se sustenta com água, não se sustenta com energia, não se sustenta climaticamente, e em muitas regiões não se sustenta nem com escola, nem com CRAS, nem com CREAS, nem com postos de saúde. Então, essa casa, e a gente tem discutido esses assuntos, viu, a população que está nos ouvindo ou que está aqui presente na Câmara, tem sido assuntos constantes nas nossas reuniões das comissões aqui na casa, com muita seriedade. Todos os vereadores têm discutido esses assuntos aqui. A questão do loteamento em excesso. A gente sabe que precisamos de casa, assim como o vereador Ratolino e o vereador Guilherme cobraram hoje, mas nós precisamos de casa no lugar certo e do jeito certo, né? Não precisamos sair por aí loteando Rolândia inteiro, né? E não precisamos, eu sei que no plano diretor está sendo pedido também que a área da PR 170 seja
a uma área urbana. Nós não podemos aceitar isso, porque lá temos agricultores que estão há décadas em Rolândia e que isso vai afetar a vida deles. Então, são assuntos que nós vamos precisar discutir daqui para frente, já que o prefeito sequer fez audiência pública para discutir todos esses assuntos. Era só para o momento. Concedo a palavra ao vereador Guilherme Spangenberg, que dispõe de tempo de até 5 minutos. Mais uma vez, eu renovo o meu boa tarde a todos. Senhor presidente, eu confesso que hoje eu não estou... Hoje eu estou profundamente irritado, muito nervoso e inquieto aqui por conta desse problema que envolve a Sanepar. E eu quero terminar minha participação na sessão de hoje dando aqui até algumas informações. Na última sexta-feira, por volta de 10h24 da noite, eu entrei em contato com a assessoria de imprensa da Sanepar, questionando o porquê que o Nobre e o Cidade Nova estavam sem água. Eles não sabiam. 2, 3 horas depois, já no começo da madrugada, eu acordado, aguardando a resposta foi de que houve um problema operacional. E como era na sexta-feira, eu já aproveitei para perguntar se o problema seria, se nós teríamos problemas no sábado e no domingo. A Sanepar me disse que não havia perspectiva de problema nenhum, que estava tudo certo. No sábado de manhã, eu voltei a conversar com a assessoria de imprensa porque o problema se agravou. Foi somente depois disso que houve a primeira emissão de nota da Sanepar, com o seguinte título: problemas operacionais e altas temperaturas afetam o abastecimento. Então veja, a primeira nota do final de semana, no sábado de manhã, foi de problemas operacionais. A segunda nota foi de falta de energia. A terceira nota, no domingo, falha em equipamento. Ora, não é possível e não é razoável que a gente conceba, que a gente entenda que essas falhas recorrentes perturbem tanto a população da nossa cidade. Nós não podemos admitir. Eu queria pegar o áudio aqui da mulher que mandou para todo mundo e que viralizou nas redes sociais, dizendo que estava menstruada no final de semana, dizendo que estava com nenê, com criança, que tinha feito cocô. Ela usou o termo cagada. Tem que pegar esse áudio e mandar para a direção da Sanepar. Com todo respeito aos funcionários da Sanepar que trabalham na rua, que trabalham nas repartições da empresa, mas a empresa, o corpo pensante da empresa precisa ter sensibilidade, responsabilidade e empatia com a nossa comunidade. Imagina uma mulher menstruada. Hoje foi falado, e com uma criança que tinha feito cocô. Hoje foi falado aqui na judicialização das questões da Sanepar. E eu, no final de semana, me prontifiquei a arrumar advogado para 2 pessoas que me procuraram. Eu não vou aqui, até pela Lei Geral de Proteção de Dados, dar informações sobre um casal que tem 3 filhos e que tem um comércio. Eles me procuraram ontem, está tudo aqui para quem estiver duvidando. Me disseram: Guilherme, nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos de um advogado, nós precisamos tomar uma ação, porque nós vamos ter que fechar a nossa empresa. Nós estamos acumulando dívida, perdendo clientes por conta da falta de água. E eu disse: eu vou arrumar um advogado para vocês ingressarem com a ação. Mas isso é ponto pacífico para mim. Hoje eu procurei aqui, hoje na verdade fui procurado por um outro morador lá do Cidade Nova, o Marcelo, que disse para mim: Guilherme, era um sonho ter a minha casa aqui no Cidade Nova. Esse sonho virou um pesadelo, eu vou ter que vender a minha casa. Chega, a gota d'água foi agora. Ele passou o final de semana inteiro sem água. A água voltou hoje de madrugada e ele mandou um vídeo para mim de madrugada, ele abrindo a torneira e falando: Guilherme, 4 da manhã voltou a água. Como é que passou essas pessoas? Como é que essas pessoas passaram o final de semana? E lá no Santiago, e lá no Nobre, e todas as outras pessoas que ficaram sem água. Não, até quando? Chega de discurso. Chega! Nós precisamos de fato tomar uma ação, tomar uma atitude enérgica. Porque nós não podemos mais compactuar com isso. E, lamentavelmente, eu digo para você que está me acompanhando, que pena que a Câmara de Vereadores não tem a gestão da Sanepar, porque se tivesse, nós não teríamos falta de água na cidade. O problema está lá em Curitiba.
no núcleo duro da Sanepar. Por isso que eu até propus aqui uma CPI lá na Assembleia Legislativa, por parte dos deputados, que precisam apurar o que acontece em Rolândia e em outros municípios que também estão sofrendo. Até quando? Até quando? Quem é que vai reparar o dano dessa mulher menstruada que passou o final de semana limpando com um paninho úmido, com um lencinho umedecido? O nenê que estava com cocô? A família que está tendo que fechar a empresa? O outro morador que vai ter que vender a casa porque não aguenta mais morar onde mora? Ah, francamente, chega dessa conversa. Antes de terminar a sessão, comunico que na data de hoje haverá sessão solene para a entrega da comenda da Ordem do Mérito Rolândia à senhora Vera Carreiro, às 18 horas, na sede desse Poder Legislativo. Todos estão convidados para participar da cerimônia. Informo ainda que no dia 28 de setembro, quinta-feira do corrente ano, haverá audiência pública de avaliação do cumprimento das metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias referente ao segundo quadrimestre de 2023, às 14 horas, no plenário dessa Casa de Leis, de forma presencial, com transmissão pelo Facebook da Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, agradeço a proteção divina a bordo dos trabalhos, a presença das senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores dessa casa, o público presente, dos internautas, declaro encerrada a sessão. Boa tarde a todos.